Boa tarde. Na nossa aula de hoje de matemática do quinto ano, nós vamos estar falando sobre o uso de um instrumento muito importante para o ser humano no seu dia a dia, que está muito relacionado também com a matemática, sobretudo para resolver as operações dessa área de conhecimento. Então, nós estamos falando da calculadora, que é um objeto ou um instrumento muito conhecido. Então, hoje nós vamos estar falando sobre isso, certo? Para isso, nós vamos usar como referência as páginas 44 e 45 do livro de matemática, que começa dizendo o seguinte contexto, né, sobre a contexto histórico da calculadora. Usando a calculadora, os instrumentos de cálculo facilitam a vida do ser humano há muito tempo. Acredita-se que o ábaco tenha sido a primeira calculadora da história. No caso do ábaco, é uma calculadora manual, né? Aquele joguinho que a gente costuma usar na escola. Já a primeira calculadora eletrônica foi no mundo foi produzida em 1957. Então, ela é relativamente nova, né? Se a gente for comparar com a própria história da matemática, por exemplo, a calculadora surgiu há pouco tempo, digamos assim. Essa primeira calculadora efetuava cálculos apenas das 4 operações básicas com até 14 dígitos. Hoje em dia existem calculadoras muito sofisticadas, como as chamadas calculadoras científicas, que são capazes de realizarem cálculos muito mais complicados. Então, nós temos aqui as imagens, né? Uma imagem da primeira de uma máquina de calcular de 1963, aliás, 1673, certo? E do outro lado nós temos a chamada calculadora científica, que é a mais conhecida no nosso dia a dia. Mas sabemos também que hoje a gente encontra calculadoras em vários locais, né? Por exemplo, no celular, no computador. A gente não precisa necessariamente ter esse instrumento aqui em mãos para poder realizar cálculos utilizando a calculadora. Para aprofundar, né, esse conhecimento sobre calculadora, nós vamos responder as atividades, né, ainda na página 44, vai ter as questões 1 e 2, que vai estar sempre trabalhando com questão de estimativa e depois de realizar o cálculo, certo? Não tenham medo de usar a calculadora, né? Era uma coisa que antigamente o pessoal dizia, não pode usar a calculadora. Tem atividade que você pode, tem atividade que o professor vai pedir para você resolver sem a calculadora. Na aula de hoje, o nosso intuito é entender como se utiliza a calculadora. Então, na questão 1, o item A, primeiro, assim, vamos obter o resultado da adição 36 mais 28 em uma calculadora. Como eu falei para vocês, se você não tem essa calculadora em mãos, esse objeto, como eu mostrei, você pode utilizar outra forma, né? No seu celular, provavelmente vai ter uma calculadora, certo? Então, você vai fazer o quê? Antes de fazer o resultado, você faz uma estimativa. O que é uma estimativa do resultado? É imaginar, né, assim, supor mais ou menos quanto vai dar essa conta, né, de cabeça, como a gente costuma dizer. Quanto que você acha que vai dar a conta 36 mais 28? Então, você anota o quanto você acha que vai dar. Depois você faz o resultado e você responde se o resultado que você encontrou foi maior ou menor que 60. No item B, aperte as teclas na sequência ao lado, né? Você vai apertar 3, 6 mais 2, 8, igual, e escreva o resultado que aparece no visor.
Aí, esse resultado se aproxima da estimativa que você fez, certo? Então, você vai estar sempre trabalhando com estimativa, né? Quanto você acha que dá para você comparar com o resultado que a calculadora vai mostrar. Na questão 2, pede para você escrever no livro, né, as teclas que você deve usar para fazer o seguinte número, né, 95 mais 48. Então, você vai botar o quê? 9, 5, mais 4, 8, igual, certo? É para você botar quais teclas você vai apertar. Mais uma vez, você vai fazer uma estimativa do resultado, ver se ele é maior ou menor que 150. E depois você vai conferir a sua resposta usando a calculadora. Na página seguinte, página 45, você vai, a terceira questão trabalha com uma subtração, que mais uma vez você vai fazer uma estimativa e depois conferir o resultado. Na quarta questão, você vai simplesmente fazer o uso da calculadora para resolver essas operações. Né? Você começa com operações mais simples e vai se tornando mais complexas. Na questão 5, ela sugere que você faça como que seja em sala de aula, né, com um colega. Então, você pode resolver individualmente, né, já que nós não estamos em sala de aula, não tem como fazer essa troca de experiências de trabalho em grupo. A questão 6, né, assim, imagine que a calculadora está com a tecla 0 quebrada. Que tecla você pode usar para apertar o número 1000, para que o número 1000 apareça no visor? Dá para você fazer o número 1000 no visor sem usar a tecla 0. Como seria? Qual estratégia usar? Na sétima e última questão, você vai pedir para você escrever as teclas que você pode apertar para que apareça no visor da calculadora o número 789 sem utilizar essas teclas. Dica: utilize adições e subtrações para isso. Então, essas duas últimas questões são parecidas com o que você fez ontem, que vocês fizeram ontem na questão 3, né? Vocês vão fazer uma operação, pode ser adição ou subtração, que tenha como resultado 789, certo? Então, peguem o livro, né, façam o estudo novamente das páginas 45, 44 e 45. Eu espero que vocês tenham acesso aí a uma calculadora, ou o manual, ou no próprio celular, para poder resolver as questões. Qualquer dúvida, vocês coloquem aí no grupo que a gente vai estar conversando.